é uma coisa que me deixa muito feliz, assim, quando uma pessoa compra gostei disso daqui, compra, pede a dedicatória, ou uma pessoa que fala assim, eu lembro de você no outro evento que eu fui lá, eu comprei esse daqui, ó, você tem coisa nova? Aí, tem esse aqui e tal. Porque você faz um trabalho super colecionável, né? É. A revista Japi, que edição que tá? Terceira? Terceira edição está na gráfica. Lançamento no primeiro Love Comics, No ó. primeiro Love Comics. Gente, eu tenho as duas aqui, essa aqui eu não tenho ainda. Preciso Essa aí ver. é uma revista que eu participei, que é Histórias para Não Dormir. São contos baseados no universo do HP Lovecraft, né? Eu desenhei uma das histórias aí. E tem mais depois dessa aqui, não tem? Mais uma? Aqui está na banca. Aqui está na banca, não, na gráfica. Na desculpa. gráfica, que essa aqui é a primeira. Primeira, segunda, e a terceira agora é a que na tem... gráfica, que vai ser lançado essa semana. Que tem a maravilhosa Vivi Mota. A Viviana. Vivi, Isso. incrível. Ela mesma. Vamos falar um pouquinho da revista? Vamos. Já que tá para lançar. Sim. A revista você reúne várias histórias com vários desenhistas diferentes, né? Sim. Como que você faz a curadoria? Como que foi a curadoria da primeira? Então, a primeira ela nasceu da seguinte maneira. Eu estava em um curso que eu fazia numa escola que eu tinha aqui antes na cidade. E aí a gente conversando com várias pessoas, tal. E aí o pessoal falou, pô, eu queria tanto publicar quadrinhos e tal. E eu já estava publicando, eu tinha publicado Casa Poieses, a Liga Jundiaí de Super-Heróis antes e tal. A Liga foi a primeira, não foi? Foi a primeira publicação independente que eu fiz, foi em 2009 ainda. Depois disso eu fiquei um tempão sem fazer quadrinhos, voltei a fazer em 2016, quando eu publiquei o Casa Poieses. E aí o pessoal falando, pô, eu queria tanto fazer quadrinhos, mas não sobra tempo, é difícil e tal. Tem que correr atrás de publicar. Aí eu falei, se a gente fizer uma coletiva, vamos? Aí todo mundo topou e tal. Mas assim, o negócio foi cozinhando ali, em banho-maria, até que... Por que acontece? Fazer trabalho coletivo, dependendo de como for realizado isso daí, é complicado, porque muita gente... dando as suas opiniões ali em relação àquilo, a gente acaba travando. Aí chegou uma hora que eu falei assim, quer saber? Eu vou chegar e vou falar, ó, vou publicar uma revista independente, ela vai se chamar Revista Japi, conversando com alguns amigos, a gente chegou, isso daí foi sugestão de um amigo meu, Hugo. Hugo Nani. E aí, eu falei assim, ó, vou publicar, vai ser a Revista Japi, o tema dessa primeira edição é Tudo é Finito, tá? A gente também foi sugestão do Sander, o tema Tudo é Finito. E aí a gente começou a pensar nas possibilidades que tinha para se fazer história com esse tema. Aí eu falei com essas pessoas que estavam no curso ali comigo e outras pessoas de fora que eu chamei. Qual que é a ideia? Se a gente faz uma revista independente e traz só iniciantes, gente que nunca publicou quadrinho, a gente sabe que não vai atingir um nível legal. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, eu vou fazer uma revista e vou tentar dividir. Chamar alguns autores já veteranos, né? Veteranos. Que já fizeram, eles já fazem quadrinhos, e misturar com esses iniciantes. Chamei ali as pessoas, algumas não toparam, outras toparam, mas depois o prazo foi passando, a pessoa não fez, tal, ficaram de fora. E aí a gente conseguiu fazer a primeira revista Japi. Então, metade dos autores ali são veteranos, metade são iniciantes. E essa troca é importante, né, Ed? Porque às vezes quem está começando tem dois lugares de quem está começando. Uma arrogância de quem já sabe de tudo e tem aquele lugar da insegurança de quem não sabe de nada, né? Exato. Eu vejo quem tá nesses dois lugares, assim, né? Não, e aí tem uma coisa. Tipo assim, a primeira revista Japi foi lançada ali com vários trabalhos. E aí, tipo, uma pessoa que nunca fez quadrinhos na vida, ou que nunca publicou quadrinhos, vai falar assim, ó, pô, meu primeiro quadrinho foi aqui nessa revista, onde nela também tem o Carlos Ruas. Sim. Entendeu? Tipo, pô, Carlos Ruas participou. O cara já começa, primeira publicação dele com um cara que é um dos pop stars aí do mundo dos quadrinhos. É a mesma coisa que você gravar um disco, no mesmo disco que você gravou, tá, sei lá, Roberto Carlos. Exato. Assim, tem sempre alguém grande de referência. E aí, isso daí serve para chamar a atenção da revista e tal. Então, a segunda edição, mesma coisa. Eu falei, eu vou chamar outros autores, porque qual que é a questão? A questão é que, quando eu lancei a primeira, muita gente veio me procurar, falou, nossa, Ed, que legal esse projeto, ó, na próxima edição me chama, hein?
Eu, tipo, próxima edição? Peraí, eu não tô planejando fazer próxima edição. Mas tanta gente veio me chamar... Nem pensei tão longe assim. Tanta gente veio falar, não, me chama pra próxima, que eu fiz a mesma coisa, repeti a dose aí. E aconteceu a mesma coisa pra terceira. As pessoas, pô, Ed, queria ter participado. Não, te chamo pra terceira. E aí foi o que aconteceu. Pra terceira edição, chamei outros autores. A terceira, ela tem mais iniciantes do que profissionais. Mas você tem o Kobiaco. Fábio Kobiaco. Mano, você tem o Kobiaco. Eu tenho um livro do Kobiaco. Aqui, ó. Olha, aqui, inclusive, só um minutinho aqui, produção. Garotos do Reservatório, show de bola. Aqui. Sim. Que ele que ilustrou. E pra falar em quadrinhos e minas. Fantástico. A Vivian. Aqui, ó, que também foi um livro que foi premiado de mulheres e quadrinhos. E que a Vivian, que também está participando da nova edição da Japi, participa. Aliás, a Vivian, para quem não assistiu o programa dela, Volte Duas Casas, procure aí no Francamente. Ela também foi convidada para desenhar uma das Mônicas do Maurício de Souza. A gente tem um livro aqui, tá ali dentro. Ó, tá aqui. Tá ali. Que bom, né? Tô sabendo do meu cenário. Tudo. Tem uma floresta. Ela foi convidada para desenhar uma das Mônicas aqui, dos 50 anos da Mônica, da turma da Mônica, do Maurício de Souza. Aí tem uma Mônica dela, que ela é maravilhosa. O Kobiaco também, sou muito fã. Sim. Aliás, Kobiaco me deve uma entrevista. Ele não é um tratante, gente. O Kobiaco só consigo beber com ele, não consigo entrevistar. É uma coisa absurda. É verdade. Absurda. Mas, enfim, é tão legal, assim, porque quem tá na área dos quadrinhos conhece as pessoas, sabem quem são os popstars, quem é a galera que tá ali faz tempo, né? Eu que sou mais leiga, sabe, assim, é muito foda me deparar com uns trabalhos, assim, de uns monstros do desenho, né? Eu acho que você também tá nesse lugar, de uma das pessoas referenciadas já, né? Você já é referência para um monte de gente, inclusive, que tá chegando. Né? E é legal ver esse trabalho que eu faço com a revista Japi, Tainá, ele tem um caráter também de editor, porque o que acontece? Eu chamo pessoas, nessa revista aí, na Superação, que é a segunda edição da Japi, eu chamei alguns amigos meus que têm um trabalho de desenho muito bons, mas nunca fizeram história em quadrinhos. Porque são duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. Completamente diferentes. Entendeu? A narrativa das histórias em quadrinhos, ela tem uma exigência a mais do que só ilustração, tá? Então, eu tive um trabalho com alguns autores aí, eu tive um trabalho bem grande de chegar para eles e falar, cara, isso aqui não funciona, muda esse enquadramento, esse daqui você tem que mudar assim, diminui o tamanho de quantidade de quadrinhos por página, essa página, aumenta o tamanho aqui, tenta terminar essa página com esse texto aqui, porque aí dá um suspense para virar a página, o que está acontecendo. Tem tudo isso da narrativa das histórias em quadrinhos, que são macetes que só quem faz Porque a narrativa também tem a ver com a estética e com o design da própria revista, né? Pra você saber onde vai acabar cada história, né? Onde vai acabar cada frase. Exatamente. E a ver com a velocidade de leitura, né? Ali, tipo... A gente tem que saber o que é importante a gente colocar como primeiro quadrinho de uma página, colocar como segundo quadrinho de uma página, o que a gente teria que colocar entre um quadrinho e outro ali para ficar mais interessante, ou então tirar alguns quadrinhos que a gente fala, pô, não tem não sentido, contribuindo não está contribuindo para nada, vamos reduzir isso daqui. Então, eu faço esse trabalho, né, com os iniciantes, é claro, com os profissionais ali, geralmente não tenho que mudar nada. Mas eu sou editor da revista, então se tiver que mudar, eu falo, mesmo quando for profissional. Mas, então eu tô sempre fazendo isso. Voltando agora para o assunto da próxima edição, que vamos lançar agora no evento, ela tem menos profissionais dos quadrinhos. Só que assim, tem alguns profissionais que eu chamei que também são profissionais ali que já estão há muito tempo fazendo alguma coisa na sua área, né, mas que não é quadrinhos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da Tuca Vilhena. A Tuca, ela é escritora, né, ela escreve romances históricos, ela já publica por uma editora e já tem alguns trabalhos dela publicado. E aí eu convidei ela, falei, Tuca, vamos escrever uma história em quadrinhos? Falei, pô, Ed, mas eu escrevo livros de 500 páginas, como que eu vou escrever uma história de... Caralho.
7. Porque é isso, né, cara? Você imagina, você tem que passar todo um conteúdo, e não é só conteúdo, é uma emoção e contar uma história. E é outra coisa. Em 5 páginas. Já mudou porque, tipo assim, como ela escreve romances históricos, tem uma pesquisa ali da história, da época, etc, tal. E no caso da revista Japi, não dá pra ela fazer alguma coisa baseada nisso, né? E aí ela pegou e falou, não, eu vou escrever uma história de ficção, mas é uma coisa nova pra mim, é uma coisa de, tipo, ficção, fantasia, uma coisa assim. E aí ela escreveu. Eu dei uns toques pra ela ali, pra adaptar aquilo pra uma narrativa de história em quadrinhos, mas assim, é uma pessoa que dá pra se colocar como iniciante das histórias em quadrinhos, mas ela é veterana como escritora. Aí tem outras pessoas que eu chamei, por exemplo, a Gabi. A Gabi, não sei se você conhece, a Gabizine. Que é do Isla do Zé, que também é uma outra história. É outra coisa. Ela escreve poesia, já vi as poesias dela. Ela faz uns fanzines ali, poesia, com texto. Fica muito legal. E aí, quando eu chamei ela falou, pô, Ed, mas eu não escrevo história. Eu falei, mas vamos escrever? Ela, não sei se eu consigo. Eu falei, não, ó, essa semana, pensa uma coisinha ali, tantas páginas e tal. E ela pegou e me mandou a ideia. Falei, Gabi, tá fantástico isso. Agora a gente só precisa adaptar para um roteiro de história em quadrinhos. E aí eu expliquei para ela como é adaptar para um roteiro de história em quadrinhos, porque você não tem que pensar só no texto, né? Sim. Você tem que pensar o que a imagem vai estar mostrando e tomar cuidado para que a imagem não mostre aquilo que está escrito no texto, porque senão não tem sentido, né? A história em quadrinhos, a imagem, ela complementa o texto, né? Não adianta eu colocar uma história em quadrinhos do Conan e ele tá saltando para cortar o pescoço de uma cobra e eu coloco um recordatório. Conan salta e corta o pescoço da cobra. Sim. Tipo, tá sendo redundante ali. Então, aí eu expliquei para ela esse conceito, tal, como que ela poderia trabalhar as duas coisas. E, pô, ela fez um roteiro muito legal. E aí eu convidei um rapaz para desenhar a história que ela escreveu. Cara, é uma curadoria muito foda, porque você também tem que achar alguém que tem um traço que vai combinar com aquela história, ou com a personalidade do roteirista. Total isso, porque depois que eu convidei todo mundo, as pessoas toparam ali, e aí eu comecei a fazer isso. Falei, pô, esse roteiro da Gabi, eu vou ter que passar pro Fabrício, entendeu? O Fabrício, o estilo de desenho dele ficou legal. A Vivian, por exemplo, ela queria escrever e desenhar, então ela escreveu e desenhou a história dela. A Tuca me passou um roteiro, tal, passei para um outro rapaz que eu conheci aqui também. Então, assim, tem um monte de gente que desenha, mas nunca fez história em quadrinhos. Tem um monte de gente que escreve, mas nunca escreveu história em quadrinhos. Mas, no geral, tá muito legal, assim. Quantas histórias são no total? Você lembra de São 8 histórias. E quantas pessoas envolvidas? 13. São 12 autores daqui da região e um convidado. Eu sempre coloco um convidado especial que eu falo, que é alguém que não seja só da região. Até pra gente ter esse intercâmbio, né? Então eu chamei o Rodrigo Piet, que mora no litoral, acho que Praia Grande ele mora. Ele escreve história em quadrinhos de super-heróis, né? Como o tema dessa nova edição é heroísmo, eu convidei ele para escrever, apesar dele não ter escrito uma história de super-herói, né? Uma outra pegada. Mas ele escreve já há um bom tempo também, é um veterano. Outra pessoa que participa dessa edição, André Condo. O André, o editor, né? Que ele André é amigão meu, assim, aliás, também, André, super gente boa. Só cobrando aqui com o Biaco, o André Condo, já troquei ideia com ele pra gente bater um papo também, que ele tem um trabalho bem legal. O André é fantástico, ele na literatura, já ganhou prêmio em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é festival de literatura. Recentemente ele escreveu um roteiro para um livro do Maurício de Souza também. E aí eu falei, pô, vou ter que chamar o André. Né? Assim, gente... Isso. Mas é estreante nas histórias em quadrinhos também. Olha eu encontrei com ele, porque ele não tá morando mais em Jundiaí, né? Ele tá morando em Mogi. Mas aí ele tava por aqui, ele veio fazer o lançamento de um livro dele, e aí eu fui no lançamento, né? E aí lá eu falei, ele falando tal, das coisas que ele faz tal. Eu falei, não se esqueça que agora você também é quadrinista. Aí ele falou, é mesmo, né? Pô, você é quadrinista. Uma profissão também. a mais. Olha o tanto de semente que você tá plantando. Sim. E assim, tem semente que eu plantei que eu já tô vendo frutos. Na primeira edição da revista Japi, participou o Christopher Machado, caricaturista, grande ilustrador aqui da região. Tenho orgulho de falar que eu vi esse moleque com 16 anos ali, aprendendo a desenhar, basicamente fazer caricatura. Hoje é um cara que vive disso.
E a primeira publicação de história em quadrinhos dele foi na primeira revista Japi. Logo no ano seguinte, ele já publicou uma revista só dele, entendeu? E continua fazendo. Hoje trabalha para um estúdio de animação. O Ramones, Silvio Romão, também publicou. Ele já fazia fanzines de história em quadrinhos, mas a primeira publicação dele foi na primeira Japi. O Ramones também é todo ligado à arte, né? Ele vai a cinema, clown, tudo, né? Ele é um povo eu me identifico muito com das ele. expressões artísticas. Eu me identifico muito com ele. E ele também tá produzindo a revista dele, tá fazendo ali uma história só dele, entendeu? Entre outras pessoas que participaram dessa daqui, da primeira edição, assim, que se animaram. Pô, gostei de fazer, quero continuar fazendo. E é isso, é esse o objetivo dessa revista, gente. Dar um gostinho ali das pessoas que quer fazer história em quadrinhos. Mostrar Tem gente que vai falar, possível. Mostrar que é possível, que dá para fazer. Incentivar parcerias também. Às vezes a pessoa pega e fala assim, pô, legal, mas legal para eu fazer uma história de 8 páginas, eu não consigo fazer uma junta. Vamos criar mais revistas de Japi, vamos criar mais revistas coletivas, vamos chamar mais gente, convidar as pessoas para fazer e espalhar. Porque a longo prazo é até mais interessante que seja coletivo, né? Quando você abre aqui, são vários tipos de histórias com várias narrativas diferentes, vários desenhos diferentes também, o que torna a revista muito interessante, né? São muitos traços, muitas cores, muitos estilos, né? Sim. E quando a gente pega, dá pra gente se identificar. Eu me identifico mais com esse tipo de desenho ou com esse tipo de história, né? Exato. Então aqui também, ó, olha aqui, de uma página para outra. Que câmera que tá? Aquela? Olha, de uma página para outra, o que muda? Sim. Olha o estilo. A gente passa do estilo de pintura do Caio, que é um rapaz que faz pintura ali com acrílica, com guache, seja lá o que for. Ele faz umas pinturas isso. Bem... alguma coisa mais pro abstrato ali e o figurativo. E aí vai para um desenho do Marco Antônio Cortez ali, cara veteraníssimo das histórias em quadrinhos ali, autor de Seninha. Ele desenhou muito tempo Seninha e outras coisas ali, cara. Lindo. É muito legal, é muito lindo olhar isso, né? Sim. E você é um cara também que, além de estimular, além de você teve escola, agora voltou com a sensualidade de ter escola de novo. Mas você sempre foi um cara muito, muito aberto a ensinar, né? Eu sei que a escola é teu negócio, mas você sempre foi um cara muito do coletivo também, né? Assim, eu faço parte de tantos coletivos aqui na cidade que eu já perdi as contas.